Pois é, essa questão assim, de vai ter clube interessado, cara. Se o Flamengo abrir mão do jogador porque não quis renovar, é porque não era um bom negócio o Flamengo renovar. Certo? Um jogador caro que não dá retorno. Se ele vai para outro clube, se vai jogar, paciência, a vida segue. Acabou. Desapega. Ponto final. O Everton Ribeiro não foi para o Bahia? É. O Flamengo foi sacana com o Everton Ribeiro? Não. O Flamengo fez uma proposta de 1 ano para um jogador de 35 anos. 1 ano de contrato. O Bahia me ofereceu uma condição mais interessante. Seja feliz no Bahia. Pronto, acabou. Gente, o Real Madrid está fazendo isso aí, dando aula para todo mundo, ver como se desapegar. Agora vai sair Modric. Exato. Cristiano Ronaldo foi embora, Benzema foi embora, Sérgio Ramos foi embora. Todo mundo saindo, todo mundo indo embora. Paciência. Sabe, os caras estão seguindo a vida deles. E vai ser sempre assim. Renovação do elenco, né? Sabendo fazer a renovação do elenco, é mais importante. E os caras saem, olha, obrigado pelos serviços prestados e tal. O Modric ainda dá um caldo. Sim. Vai parar de jogar? Não creio. Vai jogar em outro clube. Tudo bem, seja feliz. Porque chega uma hora que é um jogador caro, que é reserva, e que já não. O tempo não vai voltar. Sabe? É isso. O Palmeiras já fez isso muito bem aqui no Brasil. Felipe Melo foi embora do Palmeiras e ganhou uma Libertadores pelo Fluminense. Ninguém no Palmeiras está incomodado. Paciência. Sorte dele. Que seja feliz. Para o Palmeiras ele já não atendia mais. Já era reserva. O Davidson foi embora depois de fazer um gol de título. Aí fez boa campanha no passado no Cuiabá. Legal. Boa sorte no Cuiabá. E assim segue. Se o Gabriel mantivesse essa idolatria intacta, aí seria diferente. Seria a perda de um jogador muito relevante, que ele faz questão de deixar de ser. É bom frisar isso. Ele está criando uma situação na qual ele vira um jogador, não diria comum, mas um jogador que boa parte da torcida não faz questão de continuar tendo no seu time, por conta desses equívocos que tem cometido. Deixa eu dar uma lida aqui no Superchat, para a gente dar uma acelerada que está acumulando aqui. O Marcel Brum até falou sobre isso aí que a gente estava falando. Se ele estivesse fazendo gols, o papo seria outro. Diriam que usou a camisa para zoar o Corinthians, torcida e diretoria rindo e apoiando. Tá aí a opinião dele. O Moacir Vale... Peraí. O Moacir Vale, será coincidência o sujeito criar uma crise de novo justo quando o Flamengo conquista uma boa vitória sem ele? Lembra da primeira vitória na decisão contra o Flu? A gente já falou sobre isso, né? Que ele foi dar entrevista. O Darlan Cambraia. Bem lembrada essa, hein? Bem lembrada. Flamengo 2, Fluminense 0. Ele fica no banco. O Vitor Pereira é o técnico. Ele sai no segundo tempo do banco. Até faz uma boa participação. O Flamengo amplia o placar com ele em campo. Aí tem a segunda partida no domingo seguinte. Ele, ao invés de sair de campo e dar uma entrevista sem polêmica, ele fala que não quer mais jogar como segundo atacante, quer disputar a posição de centroavante com o Pedro, no caso. Ele nunca foi centroavante, né? Ele até pode jogar ali, mas até como sempre é dito, né? O Tite enxerga os dois como jogadores de funções diferentes e perfis diferentes. E são, que podem se completar como já se completaram com o Dorival Júnior, especialmente, na lesão do Bruno Henrique. Para que aquela declaração? Honestamente, alguém acha que aquilo ali foi pensando no clube? Se fosse pensar no clube, depois que acabar o campeonato, eu resolvo isso com o professor Vitor Pereira, né? E lá, depois que acabou o campeonato, professor, eu quero disputar a posição e tal, bababá, não quero ser reserva, e eu quero disputar a posição. Ok, direito que ele tem de reivindicar qualquer coisa e brigar por esse espaço. Ali, na zona mista, repare, zona mista do Fla-Flu e zona mista depois do Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo. Agora, eu estava lá em Assunção e vi ele e todos os demais passando, sem dar entrevista para a imprensa, depois da ridícula eliminação para o Olímpia. Por que não parou ali para conversar com a gente? Estava todo mundo lá, a galera toda, vários jornalistas. Quem parou? O jovem goleiro Matheus Cunha, que foi muito mal no jogo, mas não fugiu da raia, foi ali responder perguntas, e o Felipe Luiz, o mais experiente do elenco. Os outros passaram, capuzinho na cabeça, tudo, a torcida lá fora xingando horrores, porque tinham que encarar um ônibus até o Rio de Janeiro depois, uns 2 dias de viagem, né? E eles foram embora. Ali ele não falou. Poderia ter falado alguma coisa, né? Também falou naquele dia o Everton Ribeiro, mas na sala de entrevistas coletivas ao lado do técnico, que nem era o Sampaoli, né? O Sampaoli foi expulso, o auxiliar dele que foi para essa entrevista. Exato.
O Darlan Cambraia, eu não lembro de algum jogador que tenha jogado fora a idolatria tão grande e bonita com um clube. Alguém da live lembra? Vocês lembram de alguém que possa ter jogado assim, idolatria fora? Acho que não, né? E olha que o Flamengo tem ídolos hoje que jogaram em outros clubes, né? Mas situações totalmente diferentes, né? O próprio Pet jogou no Vasco e no Fluminense, o Andrade jogou no Vasco, enfim. Né? Teve a situação do Bebeto, né? Acho que talvez é que o pessoal mais lembre aí. E eu sou de uma época que o Bebeto era muito ídolo do Flamengo, né? Aquela linha 87. Eu confesso que na escola existia bola dente de leite, tinha uma bola dente de leite vermelha e preta chamada Bola Bebeto. Aquilo ali eu lembro que o torcedor sentiu muito, né? Mas enfim. E esse aí é o caso clássico, porque ele primeiro jogou a idolatria da torcida do Flamengo fora, depois ele jogou a do Vasco. Quando ele volta em 96, a torcida do Vasco gritou tanto nome. Não sei se o Mauro teve esse registro, a impressão que eu tive na televisão daquele jogo Vasco lá Corinthians, a torcida do Vasco celebrou quase tanto o Bebeto quanto o Roberto naquele dia daquele jogo. Porque ele veio para o amistoso a primeira vez, depois de ele ter ido embora, e a torcida ovacionou muito ele, e sempre tinha aquela coisa de que o Bebeto ia voltar, e ele acabou voltando em 96 para o Flamengo. E a torcida do Flamengo já não tinha tanta idolatria por ele, né? Até porque na época era Romário, Sávio, os ídolos do Flamengo daquele ano, daquela época, e ele não voltou com a mesma força, e ele perdeu totalmente a força com os vascaínos e tal, que ficaram muito decepcionados com ele. Então ele conseguiu jogar fora a idolatria das duas torcidas. Essa questão do Bebeto, assim, é bem interessante, porque o Bebeto, ele quando sai do Flamengo, tem um erro crasso também do próprio Flamengo, porque o Vasco tinha vendido o Giovani e o Romário, então tinha dinheiro em caixa, e o Flamengo faz uma proposta de $100 mil na época, ano. Olha a diferença de realidade, né? E era muito grande. E o Bebeto queria $200 mil. Aí fica 100, 120 que o Flamengo oferece, 200, o Vasco oferece $500 mil. O Vasco tinha dinheiro. E vai na federação. Eu me lembro que eu trabalhava no Jornal dos Esportes, nós publicamos o cheque. Vou procurar aqui, ver se eu acho. O cheque do Vasco, depositando na federação. A gente publicou lá, o cheque. Pá! Quanto é? Quanto que fixava na federação. Ainda tinha a lei do passe, mas quando havia esse impasse, né, não renova o contrato, o clube, em cima do salário do atleta, tinha lá um cálculo que chegava a um valor pelo passe. E isso era fixado na federação local. No caso, a Federação do Rio de Janeiro, o Vasco foi lá e depositou o cheque. E levou o jogador. Mas tem que convencer o jogador. Houve um convencimento, ele aceitou, se arrependeu depois, né? Isso foi amplamente noticiado, porque foi o Jorge Elal lá na Granja Comari, onde ele estava concentrado com a seleção, Kleber Leite, tentando convencê-lo a mudar de ideia. Ele ficou ali balançado, que de fato o Bebeto ele era Flamengo, gostava do Flamengo. E eu acho que é ali que ele percebeu, meu Deus, olha o passe que eu estou dando. Acho que ele não tinha entendido muito bem. Eu estou saindo do Flamengo para o Vasco. Gente, numa época em que não era agora que o Flamengo ganha do Vasco toda hora, que o Vasco está numa crise que não termina nunca, nem com o SAF. E o Flamengo fortalecido financeiramente e tecnicamente em consequência. Era uma época que o Vasco ganhou o Carioca de 87 em cima do Flamengo com gol do Tita, ganhou de 88 em cima do Flamengo com gol do Cocada e foi campeão brasileiro com o Bebeto e tudo em 89. O Vasco era forte, mais que o Flamengo naquele momento. E ganhava do Flamengo. Então, era outra realidade. Quem é mais jovem ou quem não lembra, pensa, o Vasco hoje, de fato, o Vasco perde o Flamengo muito mais do que ganha. Né? O número, eu não sei de cabeça, 2 vitórias e não sei quantos, 20 jogos, sei lá, não ganha do Flamengo. É raríssimo, né? Por uma razão óbvia, tem uma disparidade econômica grande entre os clubes, mesmo com a SAF. Então, o Bebeto faz uma mudança num momento muito complexo, que havia uma rivalidade e uma disputa feroz. Em 86, o Flamengo ganha do Vasco na final carioca. Aí, 87, 88, dá Vasco. O Flamengo fica um tempão sem ganhar do Vasco. Então, ele faz a mudança. E ali, a coisa vai realmente para o espaço. Sendo que, no final, o Flamengo já aceitava pagar os $500 mil, porque bateu o desespero. Só que já tinha... Provavelmente nem tinha. Não tinha, mas ia dar um jeito. Né? Fica devendo, depois a gente resolve, como sempre foi. Né? Mas o Vasco tinha. Mas já era tarde, já tinha assinado. Eu me lembro até como é que era o nome dele lá? O empresário dele, lá da Ilha do Governador? Faltou o nome agora. Enfim, é um cara até lá do Yacht Clube da Ilha, ele era ligado ao Yacht Clube e tal.
Enfim, mas o empresário dele vai lá e fala: Bebeto, você assinou um contrato, cara, não tem mais volta. E ele foi para o Vasco. E aí ele. Moraes, custou... né? Moraes. José Moraes. Isso mesmo. Aí custa depois ele jogar bem contra o Flamengo, porque todo jogo era xingado ele, a mulher dele, toda a família inteira, a pessoa me pegava no pé dele, ofendia, e ele sentia aquilo. Até que ele faz um gol num jogo Vasco-Flamengo em cima do André Cruz, que ele dribla o zagueiro André para lá, para cá, um golaço, né? E faz o gol. Primeiro, eu vi ele jogar o Flamengo 3, Vasco 0. Também estava trabalhando nesse dia, eu fui fazer ele atrás do gol. O jornal cismou que tinha que ter um repórter atrás do gol para fazer um texto sobre o jogo 91. Na ótica de quem estava ali. Aí tem o jogo que ele não bate um pênalti, né? Ele se recusa a bater um pênalti ali, na hora não bate. O Flamengo ganha de 3-0, e quem bate o pênalti perde o pênalti, mas não lembro qual foi o jogador. Um jogador pouco relevante do Vasco, que perde o pênalti, isso também pegou muito mal. Depois tem a história da Corunha, que acontece parecido, né? Que ele não bate o pênalti. Mas, enfim, o passo dado pelo Bebeto foi um passo muito sério. E, de fato, teve um preço. Ele ganhou dinheiro, ele foi bem na seleção, teve uma carreira legal lá na Espanha, mas idolatria ele não tem mais, gente. Eu não sei se vocês concordam. Eu não vejo nenhum, nem do Vasco nem do Flamengo, ver o Bebeto como ídolo. Sim. Acho que assim, é um jogador que passou pelos dois clubes. Deu alegrias, ganhou o título, mas campeão brasileiro 87 pelo Flamengo, artilheiro, decisivo, né? Quando ele vira ali o centroavante do time, né? E depois foi o Vasco em 89. Mas ele não. Em 89 ele foi decisivo para o Vasco também. Foi decisivo para o Vasco. Não o gol do título, mas vários jogos ele jogou bem, fez gols. O gol do título é do Sorato. Então, assim, é um passo difícil que o cara deu. No caso do Gabriel, ele nem passo não está dando, né? Está indo para onde? Só se for para trás. Pois é. Momento caranguejo, né?